nefastas tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a aura da besta, essa alma bissexta, essa cara de cão. Reza, chama pelo teu guia, ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia, cai aos pés do Senhor do Bom Fim. Dobra teu joelho 100 vezes, faz as pazes com os deuses, carrega contigo uma figa de puro marfim. Pede que te façam propícia, que retire a cobiça, a preguiça, a malícia, a polícia de cima de ti. Basta ver-te em teu mundo interno pra sacar teu inferno. Teu inferno é aqui, pessoa nefasta. Pessoa nefasta. 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E meu filho, minha filha, se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Taia, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play, mas desde terça-feira não só, também no Band News TV. E já está acontecendo no Band News TV também, felizmente. Não é isso? Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite. Ih, tocou Pessoa Nefasta de novo? Volta e meia, toca. Vólio Bene. Oi. Tem um jeito de eu tocar essa música raramente, assim, apenas como uma memória. Qual é, Vólio Bene? Qual? É não haver mais pessoas nefastas. Ou pelo menos, as pessoas nefastas estarem impedidas de chegar ao poder, né? Enquanto pessoas nefastas estiverem por aí, assombrando as instituições, assombrando a racionalidade, assombrando a ciência, assombrando o bom senso, assombrando a decência, então, nós vamos falar, tu, pessoa nefasta, a cara da besta, a alma do cão, que a gente tem de desconjurar. E não vai nada aqui de místico, porque eu não sou místico. Eu sou católico, não sou místico. E eu não estou defendendo minha religião, estou só dizendo, sou católico. Aqui. Aí, tem minha santinha. Cadê minha santinha? Eita, cadê minha santinha? Ah, tá aqui. Botar ela aqui em destaque, ó. Minha santinha. Eu sou católico, não sou místico. Né? Entendo a religião como inclusive um norte ético. E que muitas vezes a gente é obrigado, diante das circunstâncias, a escolher até o mal menor. Pode não ser exatamente aquilo que eu quero, mas é aquilo que é possível, de acordo com alguns valores. Mas não tem esse negócio de ficar apelando a forças do outro mundo. Uma das coisas que eu gosto da forma como eu vejo o cristianismo, e no meu caso o catolicismo, é saber que a grande obra do outro mundo, Vólio Bene, é a obra que Deus criou, a mais importante, que é o homem, né? Segundo essa concepção religiosa. E é no ser humano que estão todas as possibilidades. Não é? E, portanto, as pessoas podem, inclusive, aprender, mudar de concepção, né? Mudar a sua visão de mundo. Hoje é um dia importante. Hoje é um dia importante. A Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência de saúde da pandemia Covid-19. Isso não quer dizer que a doença desapareceu. Isso não quer dizer que a doença acabou. Apenas a emergência, né? Aquilo que foi declarado emergência de saúde mundial, são protocolos, essa chegou ao fim. E por que chegou ao fim? O que é que o mundo venceu? O mundo venceu uma pandemia, infelizmente outras virão,
E a pandemia foi vencida pela ciência, a pandemia foi vencida pela vacinação. Foi vencida a situação de emergência. Pelos protocolos de comportamento que foram adotados. Foi isso que venceu a pandemia. E que aqui no Brasil se aplicaram a duríssimas penas. Nós vivemos uma situação realmente absolutamente surrealista. Daí, daqui a pouco nós vamos falar de gente falando ao telefone sobre golpe. Vamos fazer aí e tal, o golpe, o general tem que fazer tal coisa, depois a gente prende o Alexandre e não sei o quê. Sabem por que essa coisa toda da vacina, da fraude da vacina, está sendo investigada no âmbito de inquéritos sobre fake news, milícias digitais, e agora tem um inquérito sobre golpe, né? Há 3. Porque era a mesma turma, eram os mesmos procedimentos. Eu achei engraçado quando falaram, puxa, mas isso vai ficar com o Alexandre de novo, com o Alexandre de Moraes? Sim, com o Alexandre de Moraes, porque estão tratando de tudo ao mesmo tempo, vale bem. De tudo ao mesmo tempo. E nós conhecemos qual foi o comportamento. Olha aqui, a pandemia matou até agora, no Brasil, 701.494 pessoas. 37.449.418 infectados. Já disse a maior tragédia que a gente teve. Né? No mundo, oficialmente, 6.881.955 pessoas, mas se estima, na verdade, que isso possa passar de 20 milhões, porque nós sabemos que há países em que a subnotificação é brutal. Então se estima, na verdade, que tenha matado mais de 20 milhões. Notificações de contaminados, 676.609.955 pessoas. Troço brutal. E, no entanto, nós vimos o que foi feito aqui. Nós vimos a resistência à vacina. Nós vimos a tentativa de fraudar a compra de vacinas. E o embate do então presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, as coisas começaram a azedar de vez, foi com as medidas relativas ao combate à Covid. O que é que Bolsonaro queria? Desrespeitando a Constituição, que diz que o combate a pandemias, a problemas de saúde, emergências sanitárias, esse combate é de competência concorrente. Isto é, as 3 esferas da União. Há as tarefas que cabem ao município, as tarefas que cabem ao Estado, as tarefas que cabem à União. Ele pretendia, como se o Brasil de resto não fosse uma federação, nem nisso, ter a última e única, na verdade a única e portanto última palavra sobre medidas sanitárias para conter a pandemia. Medidas essas que não foram boas para ninguém no mundo. Até hoje nós vivemos os efeitos da pandemia, por exemplo, na economia. O surto inflacionário que está em curso nos Estados Unidos, na União Europeia e em toda parte, com reflexos no Brasil, ainda decorre da pandemia. Né? As chamadas cadeias de produção se desorganizaram com efeitos inflacionários. Depois, quando há retomada, em razão ali de circunstâncias da economia, não vou entrar em minudências agora, mas você tem também, acaba tendo em razão disso, uma pressão em favor da alta nos preços. Então nós temos aí uma inflação residual grave. Insisto, cadeias de produção que se desorganizaram completamente. Então foi um trauma para todo mundo, não foi só para o Brasil.
Agora, raros governantes, talvez com tamanha insistência e demência nenhum, se comportaram como Jair Bolsonaro se comportou. E quando ele diz, mas eu mandei comprar as vacinas, precisamos nos lembrar das decisões todas tomadas pelo Supremo que obrigaram o governo a agir. E muitas vezes tendo de enfrentar o governo federal. E as manifestações de desqualificação. Houve manifestações golpistas contra o Supremo também em razão do seu correto comportamento durante a pandemia. Eu fico, Vólio Bene, Larissa, me escandaliza como brasileiro lembrar que se não fosse o Supremo, nem mesmo o plano de emergência para enfrentar a Covid, o tal do orçamento de guerra, teria sido aprovado. O Supremo precisou entrar nessa jogada porque o governo absolutamente não sabia o que fazer, estava perdido. Como esquecer? Paulo Guedes pensava em pagar 3 mensalidades de R$200 para informais e gente com contrato de trabalho ia para casa, ficava lá uns 15 dias. Não tiveram noção da grandeza do problema. E 701.494 pessoas mortas, e não, eu não sou o tipo que chega aqui e diz, Bolsonaro responde por todas essas mortes. É claro que não. Mas eu quero saber o quanto custou a demora na aquisição da vacina, porque demorou, e quanto custou, e não foi pouco, o comportamento irresponsável do presidente, incentivando a aglomeração de pessoas. Escapa ao meu juízo, escapa a qualquer entendimento racional, porque um presidente incentiva uma criança a tirar a máscara quando sabe que esse comportamento é um comportamento de risco. O que é que leva esse presidente, ele próprio, a retirar a máscara dessa criança? Como nós vimos acontecer. E esse comportamento demencial, nós estamos vendo, teve aspectos aí de crime comum, crime de fraude. Ainda hoje um amigo disse, Reinaldo, já lhe ocorreu que pode haver uma espécie de fraude da fraude? Eu falei, como assim? Ele falou, e se não foi fraude? E se ele realmente se vacinou? Mas ele não pode contar isso aos seus fanáticos, porque para ele politicamente seria ainda pior. Bom, Vólio Bene e Larissa, eu não descarto essa possibilidade, embora tudo indica que não, que houve fraude documental mesmo. Não é? Agora, qualquer coisa é um desastre para o Brasil. E foi um desastre. Qualquer postura corrompe a moralidade pública. Corrompe a moral individual. Porque as pessoas são convidadas a desconfiar daquilo que a ciência, por A mais B, está demonstrando ser eficaz. E olha, isso tem desdobramento, isso tem consequências. Estou aqui, com dados da Fiocruz, apontam que menos de 20% das crianças entre 3 e 4 anos já receberam 2 doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Fundação, o patamar está em apenas 16%. Somente 38 mil crianças entre 3 e 4 anos tomaram a terceira dose.
Isso em relação ao Covid, mas atenção, a vacinação está baixa também, a vacinação contra a poliomielite está baixa, a vacinação contra sarampo está baixa. Porque se passou a desconfiar disso. Eu já disse, valeu bem no outro dia, que eu me emociono falando disso, mas a emoção é triste. Que o Brasil, muito mais pobre, era um exemplo para o mundo. E hoje, em vacinação infantil, a gente só ganha na América do Sul da Venezuela. A Venezuela que vive uma situação de penúria. Passamos por isso. Agora, passamos por isso e tivemos sortilégios que eram absolutamente desnecessários. Hoje eu li por aí que o presidente estaria dizendo a seus próximos que ele se arrepende do seu comportamento em relação à vacina. Se arrepende? Como se arrepende? Isso não é matéria de arrependimento, isso não é matéria, sei lá, gostava disso, me arrependi. Não. Estamos falando de alguém que escolheu uma postura, uma política de Estado potencialmente homicida. E que, como vamos ver, ainda mais parece ter levado com tanta determinação adiante sua loucura, que nem o crime de fraude foi uma fronteira. Falar, opa, peraí, isso não. Crime de fraude com pessoas que estavam pensando coisas muito ruins também, não é? É um dia importante esse para a humanidade. Para a humanidade. Porque foi um esforço mundial que venceu essa emergência sanitária. E é preciso que a gente tenha clareza de que outras pandemias virão. E nós aprendemos bastante com essa. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, sobra um caldo muito ruim. Né? Olhem que maluquice. Hoje, muito mais gente desconfia da vacina do que antes da pandemia, de vacinas do que antes da pandemia, vale bem. Embora as vacinas tenham nos devolvido a quase normalidade. Então você consegue, o efeito que você tem na crença das pessoas, ele é o exato oposto daquilo que realmente aconteceu. Essa extrema-direita ensandecida está aqui, essa extrema-direita ensandecida está em outros países. E nós temos de vencer isso. Nós temos de vencer isso independentemente das nossas convicções. Se trata de escolher apenas o caminho da racionalidade. Cada um segundo a sua ideologia. Agora, a ideologia do não à ciência é a ideologia do obscurantismo, que mata.